RFI Convida. O RFI Convida de hoje conversa com Gabriel Feltran, sociólogo, pesquisador do CNRS em Sociologia do Crime e professor da Sciences Po Paris. Ele vai analisar para a gente os desafios do novo governo nas áreas de segurança pública. Obrigada, Gabriel, por estar aqui conosco. Obrigado, Cristiane. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui. Gabriel, o ministro Flávio Dino deve ter uma dificuldade em lidar com as tensões com as polícias, agora já no começo. Você falou um pouco, já escreveu um pouco sobre o projeto de poder da polícia. Queria entender um pouco onde estão as tensões e quais são as dificuldades que o Dino deve lidar. É importante saber, Cristiane, que do ponto de vista sociológico, a gente está tentando entender não o que deveria ser o mundo, né? Mas o que o mundo é na realidade, né? E na realidade, o mundo não é como ele deveria ser. Então, como deveria ser o sistema de segurança pública? O governo eleito indica o seu ministro da Justiça e da Segurança, e esse ministro da Segurança e da Justiça indica quem vai ser o responsável pela chefia, né, pela coordenação das forças da segurança, né, sejam militares, sejam civis. No mundo real, o que acontece é que essas forças de segurança, né, por terem armas, por terem orçamentos muito fortes e por terem capilaridade social, por estarem presentes na vida cotidiana das pessoas e terem legitimidade para uma parte da população, elas mandam muito mais do que o governo, né? E muitas vezes são essas forças de segurança que que pressionam para colocar ali o secretário de segurança no governo do estado ou para colocar o responsável, né, pela área de políticas penais ou pela área de políticas de direitos humanos ou pela área de políticas ligadas à coordenação das polícias no governo federal também. Então, há muito tempo já no Brasil, né, nos últimos 40 anos pelo menos, a gente vai vendo que as polícias vão se tornando sujeitos políticos, né? Não apenas porque elas elegem senador, elegem governador, elegem deputado federal, elegem deputado estadual, elegem vereador, mas também porque elas têm muita influência, né, no Ministério Público, que deveria controlá-las, né, e também exercem muita influência nos governos locais, né? Subprefeituras, prefeituras, e o mundo das polícias, só a gente olhar a quantidade de nome de rua, que é capitão tal, coronel tal, né, soldado tal, que são, especialmente no interior, né, são sujeitos que vão se tornando poderosos, né, nas suas localidades e que nos últimos anos, na última década, eu diria, no Brasil, vão ganhando também uma articulação em nível federal, né? De certa forma, o bolsonarismo é também uma coordenação política desses grupos armados, né, que deveriam estar subordinados ao Estado Democrático de Direito, mas que muitas vezes estão atuando politicamente de modo independente. Aí a gente tem uma mistura de dois tipos de polícias, né? Aquelas polícias que estão sob o jugo federal e as estaduais. Em relação às federais, só a mudança dos nomes que estão chefiando essas polícias são suficiente para tirar um pouco, reinstitucionalizar esse poder? Não, é pouco, né? O poder das polícias, como qualquer poder político, ele se faz desde a base até a coordenação institucional. Então não adianta você colocar um coordenador de polícias que não tenha nenhuma legitimidade com as tropas, porque essas tropas vão sabotar o trabalho dele e em algum momento ele vai cair, né? O que é preciso é construir ao mesmo tempo essa legitimidade, né, na construção de uma polícia mais democrática, internamente, né, dentro dos corpos policiais e ao mesmo tempo propor coordenações que sejam benéficas, né, para as polícias e para a segurança pública ao mesmo tempo. O que não é evidente, o que não é simples, né? Muitas vezes o que é bom para a segurança pública não é bom para a corporação policial e vice-versa, tá? Então, algumas medidas que podem ser corporativas, vai ser ótimo se a gente enviar carros de última geração para a polícia. Os policiais vão adorar isso, mas isso pode não ter impacto nenhum, né, na melhoria da segurança pública da população, se o conjunto da corrupção policial, se o conjunto dos mercados ilegais não for tocado, por exemplo, né? Então, existem situações em que o que é bom para a corporação não é bom para a segurança pública, e a arte aí, política, né, desse governo vai ser tentar,
direcionar uma segurança pública mais democrática com legitimidade dentro das instituições policiais. Quais os principais desafios que você vê pela frente desse ministério ao lidar com os estados, com as 27 polícias militares e civis? Desafios imensos, né? A começar pelo fato de que os governos estaduais de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, de diferentes maneiras, estão ligados a uma extrema-direita com bases policiais, né? E inclusive ao bolsonarismo de diferentes maneiras, né? Mais organicamente no Rio, um pouco menos em São Paulo e em Minas. Mas aí nós temos as principais polícias do Brasil, a maior delas em São Paulo, muito ideologizadas hoje e muito ligadas à extrema-direita hoje, né? Então você tem um governo federal de centro-esquerda tentando organizar uma segurança pública em plano federal que vai ser executada lá nos estados por grupos de extrema-direita. Não é um desafio nada simples e esses grupos têm muito poder, né? Tem muito poder por vias institucionais e também nas suas bases, né? Então, um desafio de coordenar esses grupos não é nada simples. E mais do que isso, de ganhar legitimidade para qualquer proposta de segurança que seja integrada, que não seja uma proposta fragmentada, né, por estados ou por regiões, né? Nada simples, é uma das áreas mais complicadas para o governo federal. Há muito a gente fala de um sistema único de segurança pública, até para compartilhar informações das polícias e poder ser mais efetivo. Essa é uma das prioridades, ou como você vê? Veja, eu não vejo o ministro indicado ou o presidente eleito falarem sobre isso, né? Eles basicamente não falam sobre segurança pública porque sabem que qualquer declaração pode ser muito delicada, o modo como ela vai ser recebida pelas bases. Em geral, os governos Lula e Dilma falaram muito pouco sobre segurança pública sob o pretexto de que são políticas estaduais. Mas olha, existem diretrizes na saúde e na educação que também são executadas em plano local, municipal, estadual, e o governo federal teria sim uma responsabilidade de organizar, né, os princípios fundamentais da segurança pública. O que o Bolsonaro fez do lado dele, né? Uma polícia punitivista, super militarizada, nada democrática, né? Mas que encontrava no presidente da República, no ente federativo, né, uma referência de coordenação de como deveria ser a atuação das polícias, né? É isso que o presidente Lula tinha que fazer e que o ministro Flávio Dino tinha que fazer também, né? Se tornarem referências para os corpos policiais estaduais, de qual é a direção em que a nossa política de segurança vai ser feita a partir de agora. Eu não vejo isso acontecendo, muito pelo contrário, né? Existe muito mais uma composição entre as diversas secretarias, os diversos planos ali do Ministério da Justiça e da Segurança, uma composição, dou esse para a polícia, dou esse para tal polícia, dou esse para outra, isso para aquilo, mas não tem um projeto claro do que vai ser a área de segurança, do ponto de vista dos conteúdos mesmo, né? A gente não vê no Brasil uma discussão clara sobre que modelo de segurança adotar. Diferente do que a gente vê na Colômbia, no México, mesmo na Europa, em outros países que têm muito claramente definidos os seus princípios fundamentais para a área de segurança pública. O Brasil não tem. Ao mesmo tempo, o tema da falta de segurança pública é um tema muito candente na conversa de todo dia. O que seria necessário para que a gente consiga avançar nessa política pública? Hoje, Cristiane, vou falar coisas que a gente deveria fazer, mas que a gente está muito longe de fazer, né? Especialistas do mundo inteiro têm discutido esses 4 princípios fundamentais de uma segurança pública democrática, né? O primeiro desses princípios, dada a transnacionalização do crime, na última década principalmente, é a regulamentação de mercados ilegais. O que significa isso? Nós tivemos uma experiência no Brasil muito pouco discutida, que foi a regulamentação dos desmanches de automóveis em São Paulo. Muito bem sucedida, né? Então, eram desmanches de automóveis ilegais, né? Muitos trabalhando com carros roubados, etc. Houve uma lei de 2014 que estudamos detidamente essa lei,
que dizia, olha, a partir desses critérios, se você mostrar que você comprou o carro corretamente num leilão, como sucata, você pode desmontar esse carro, comercializar essas peças vão ser rastreadas e a gente vai regulamentar esse mercado, né? Uma parcela gigantesca daquele mercado criminal vai embora, a gente consegue regulamentar esse mercado ilegal e o roubo de carros cai bastante em São Paulo, né? Cerca de 40% desde então, né? A regulamentação de mercados ilegais seria a prioridade número 1 de qualquer política de segurança na América Latina. Isso não passa nem de perto nas discussões que a gente tem visto no Brasil, embora, de novo, né, presidentes do México, da Colômbia, etc., estão se reunindo para discutir seriamente esses temas relativos a drogas, relativos a outros mercados ilegais, contrabando, etc. Tá bom? Segundo princípio fundamental é o esclarecimento de homicídios, que também não é discutido no Brasil. Por quê? Porque a gente considera que as pessoas estão se matando lá, um monte de ladrão matando um ao outro, tá tudo maravilhoso. Menos um, né? Como o Bolsonaro fala, menos um, mais um CPF cancelado. Só que com isso a gente entrega a soberania do Brasil para os grupos criminais, para as facções. Porque as facções vão lá investigar cada um dos homicídios que aconteceu, esclarecer e punir os autores, né? Então hoje 85% dos homicídios do Brasil não são investigados, o que significa que não é o Estado brasileiro, não é a soberania da nação que decide quem vive e quem morre e quem vai ser punido por matar alguém, né? Então, desde Moisés a gente ouve o não matarás, porque essa é uma forma de organizar qualquer sociedade, né? Reivindicar o monopólio da força para o Estado e da justiça, né? O Brasil não faz isso, considera que é beleza fazer isso, mas não é, né? A gente tem uma perda gigantesca de soberania estatal frente aos crimes de morte, né? E aos territórios. Por isso que as facções esclarecendo homicídios, elas se tornam soberanas naqueles territórios, né? Quem mata e sabe que não vai ter punição nenhuma, continua matando, né? Quem mata e é investigado e democraticamente punido, deixa de matar. Então, o Estado precisa recuperar a sua soberania nos territórios e a melhor forma de fazer isso é esclarecendo homicídios. Terceiro e quarto pontos são muito mais simples, de todo mundo concordar, né? Não precisa fazer sociologia. As cadeias hoje no Brasil, elas são faculdades de crime, como são chamadas pelos criminosos, né? Ou seja, o menino entra e é formado no crime dentro da cadeia. Todas as facções do Brasil nasceram dentro das cadeias. Então, quando a gente vê uma notícia de que alguém foi preso, aquilo dá a sensação de que aquela pessoa vai ser isolada da sociedade e não vai mais cometer crimes. A realidade é bastante diferente disso, né? A pessoa, quando ela é presa, ela passa a integrar com muito mais profundidade o mundo faccional. E ela vai sendo formada nesse universo faccional, tá? Então é preciso reverter isso, é preciso desencarcerar seletivamente aquelas pessoas que não são perigosas ao convívio social e que são trabalhadoras baixas desses mercados ilegais transnacionais, né? Então, se o menino tem 13 anos e está vendendo droga à noite numa esquina, ele tem que ser protegido pela sociedade. Ele não tem que ser punido pela sociedade. Porque aos 13 anos, se ele está vendendo droga de madrugada numa esquina, é porque tem muita coisa errada na vida dele que precisa ser corrigida, e isso também é responsabilidade de todos nós, né? Se ele estivesse trabalhando numa padaria às 3 horas da manhã, todo mundo ia dizer, não, trabalho infantil, estão explorando o menino. Mas ele vendendo droga de madrugada, todo mundo vai dizer, é ele, a culpa é dele, né? Ele tem um coração perverso e ele tem que ser perseguido aos 13 anos, né? Então tem muita coisa errada no nosso sistema punitivo carcerário. E o quarto elemento, né, é o controle externo da atividade policial. As polícias, elas são parte de um organograma, né, da manutenção da ordem social. Então a gente vota para um presidente, para um governador, delegando para ele a capacidade, né, de organizar as forças estatais, né? As polícias, no entanto, têm sido totalmente independentes a esse controle, como a gente estava dizendo. Então é preciso organismos da sociedade para controlar a atividade policial, não deixar que ela seja independente. Que tipo de organismo? Veja bem, o Ministério Público seria o instituto, né, a instituição por excelência do controle externo das polícias. É ele que deveria, né, fiscalizar a atividade policial.
Na prática, o Ministério Público é uma espécie de braço de correia de transmissão das polícias. 99,2% dos homicídios cometidos por policiais são imediatamente arquivados pelo Ministério Público, sem nenhuma investigação. Então, o Ministério Público tem uma responsabilidade institucional, mas é preciso que haja instituições da sociedade civil que também produzam dados de segurança pública, que produzam informações e que mostrem o que está acontecendo na área da segurança pública para a gente ter uma polícia mais eficiente, mais efetiva e mais democrática. Não dá para deixar na mão dos policiais o seu autocontrole, porque eles são grupos armados que têm muito poder. Você não pode entregar o poder político a um grupo armado que não tenha, que não seja eleito, por exemplo, pela população. E, Gabriel, uma última coisa. A gente falou muito sobre todos os decretos que facilitaram o armamento nos últimos anos e o governo prometeu tirar alguns desses decretos, mudar algumas dessas regras. Isso vai ser suficiente para que a gente tenha mais controle sobre as armas no país? Olha, não, mas é fundamental reverter esses decretos, né? Ou seja, produzir uma guerra armada no Brasil entre população civil, né, grupos criminais e grupos policiais sem controle institucional é o pior dos cenários, né? A gente está vendo a catástrofe, né, dos CACs, dos colecionadores de armas fake, né, que são, na verdade, grupos criminais que se usam desse instrumento legislativo para poder desses decretos, etc., para poder se armar, ter 30 fuzis e coisas assim, né? O que a gente tem que fazer é mais controle sobre armamento, né? Sem dúvida nenhuma. Algo que é feito em todos os países que têm níveis baixos de homicídio, que não é o nosso caso, não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os países que têm níveis muito baixos de homicídio, todos eles fazem controle de armamento, né? É preciso que a gente faça esses controles. Por que que não vai ser suficiente, embora seja necessário? Porque a gente tem mais de 20 mil quilômetros de fronteira no Brasil, com um tráfico de armas muito bem estabelecido hoje. Então nunca faltou arma para o crime, como nunca faltou arma para a polícia agir ilegalmente, né? Nos últimos 40 anos, pelo menos. Então, além desses decretos, a gente tinha que ter campanhas claríssimas de desarmamento. É isso que a gente fala em relação a ter uma linha de política pública que venha do governo federal, né? O Bolsonaro também deixou isso claro. Nós somos a favor das armas e nós vamos liberar geral, né? Então, qualquer outro grupo que assuma o poder tem que mostrar muito claramente que não é a favor do armamento civil, que não é a favor do armamento circulando livremente pelo Brasil e que vai efetivamente produzir investigações sobre os principais traficantes de armas. Porque, de novo, né, não adianta pegar o revólver do rapaz que está na esquina apenas. Porque esse revólver chega por rotas muito bem estabelecidas, né? E essas rotas muito bem estabelecidas do grande tráfico de arma é que tem que ser atacadas e coibidas, né? E para isso é uma cultura que tem que se produzir, né, de paz. Algo que também a gente não vê no Brasil há bastante tempo, né? Muito obrigada por falar conosco, Gabriel. Muito obrigada por falar com a RFI. Muito obrigado, eu que agradeço, Cristiane, sempre à disposição.